Mas pros vacinados, parabéns, a gente entra numa nova fase da pandemia que está ficando cada vez mais clara, que é o fim dela, ou como as coisas devem caminhar daqui para frente. Então, até aqui, a gente foi discutindo Brasil, nova variante, que logo mais vai ter um nome aí da OMS, porque é preocupante tranquilamente, pelo quanto ela se espalha, mas como isso tudo se junta e por que apesar da gente ter uma variante outra se espalhando em cima da Omicron, isso não desfaz muito o que a gente tem de bom cenário de saída da pandemia daqui para frente. Porque a proteção imune das vacinas funciona muito bem ainda. Então vou dar um gráfico para vocês aqui que conta muito da história, mas vou falar com mais outros por aqui. Esse gráfico vem do Financial Times, mas ele usa basicamente os dados que estão disponíveis no Our World in Data e em outros lugares, que é o índice de fatalidade por infecção da Covid na Inglaterra. Vou falar um pouquinho do que é isso lá. Mas a gente vai normalizar e comparar isso com os dados de fatalidade por infecção da gripe, para ver o quanto que a Covid parece com uma gripe ou não, essa gripezinha, falam, o quanto que ela não é uma gripezinha, mas como a situação está ficando melhor. Os índices da gripe são extraídos de um trabalho que compara a mortalidade da gripe por infecção na Nova Zelândia. Se você olhar na descrição, está o artigo científico ali também de onde vem esses números. Então, o gráfico vem do Financial Times, mas a informação aqui dentro você encontra no Our World in Data e você encontra nesse artigo que eu deixo para vocês também na descrição falando da Nova Zelândia. Mas esse número aqui é um número que é raríssimo a gente ter para a maioria das doenças e que é muito difícil de estimar, que é a taxa de fatalidade por infecção. O que é fatalidade por infecção? A gripe mata 23 mil brasileiros por ano. Mas são 23 mil em média. Também vai estar o estudo na descrição aqui. Mas são 23 mil brasileiros de quantos que ficam gripados? É difícil saber. O HIV tem uma fatalidade X no Brasil, mas quantos dos infectados? Se bem que HIV é muito mais bem acompanhado aqui, te convido a ver o vídeo de como o Brasil controla HIV muito bem aqui, com um trabalho que também está sendo feito agora, mas que a gente fez muito bem em anos passados, de controle do vírus. A poliomielite matava tantas crianças por ano, mas de quantas infectadas? Dengue mata não sei quantos brasileiros por ano. Zika, chikungunya, por aí vai. Zika é mais difícil, mas chikungunya e dengue bastante. De quantos infectados? A gente normalmente tem uma estimativa, tipo, olha, eu testei nessa região, tem 10% da população com anticorpos, extrapolando isso, a gente tem 1 milhão de casos no Brasil, ou 5 milhões de casos. É sempre estimativa em cima de estimativa. Com a Covid, a gente testa tanto, alguns países como o Reino Unido, ou como a Inglaterra, como a região do Reino Unido, testam tanto que a gente consegue saber para cada caso de Covid qual é a chance de morte das pessoas. Isso também dá para ser feito para o Brasil, vou colocar esse número aqui, mas vocês vão entender a discrepância quando eu for discutir. Vamos ficar com a Inglaterra por enquanto, que tem mais teste por habitante para a gente poder discutir isso. Então a fatalidade por infecção é de cada 1.000 pessoas que pegam o vírus, quantas morrem dele. É diferente da letalidade, é diferente da mortalidade do vírus numa região, porque aqui é por infecção, de cada tantas pessoas que pegam. Olha o que está acontecendo com a fatalidade da Covid, olhando desde 2020. A gente pula o começo da pandemia, porque faltava teste nesse começo, para os meses mais recentes. Essa fatalidade, o índice está aqui. Ele era maior do que 1%. Teve uma queda quando você tem uma queda dos casos em uma região como o Reino Unido, porque mais gente pode ser bem atendida no hospital, tem mais respirador disponível, tem mais atendimento. Os casos voltam a subir, a doença volta a complicar mais gente, começa a faltar leito, faltar atendimento e por aí vai. Então a letalidade sobe, mas olha o que aconteceu. O Reino Unido está no meio da pior onda de casos deles agora, mas eles não estão vendo mortes acontecendo por causa das vacinas. Então o que aconteceu foi que do começo do ano, janeiro de 2021, que foi quando eles começaram a vacinar de verdade no Reino Unido, foi um dos primeiros países a vacinar muito. Então a imunização começa aqui, janeiro de 2021. Olha o que vem acontecendo com a fatalidade da doença. Ela caiu para menos de 0,2% e agora, nessa onda da Omicron, ela chega em 0,1%. Eu vou comparar a diferença da Omicron com a Delta, que é mais letal e que a gente viu até aqui como é que a coisa foi. Mas antes de chegar lá, olha o que a vacinação fez. A vacinação trouxe a fatalidade da Covid de 1% dos casos, o que parece pouco, mas em termos populacionais é muita gente, dá mais de 40 milhões de pessoas no mundo, se muita gente pegasse a Covid, dá mais de 1 milhão de brasileiros aqui, se 100 milhões de brasileiros pegassem Covid, 1% de 100 milhões é 1 milhão.
E as vacinas fizeram isso aqui, ó. Reduziram essa mortalidade para menos de 0,1%. Então, com as vacinas, essa mortalidade caiu aqui mais de 10 vezes. Porque principalmente são os idosos que estão sendo protegidos aqui, que tem aquele risco maior de óbito que a gente já viu várias vezes por aqui. Isso aqui foi o que as vacinas fizeram. Então a Covid sai de uma situação de pandemia franca, casos lá em cima, hospital lotado e sem vacina, para uma coisa que é por volta de 20 vezes mais letal do que a gripe, para algo hoje, no Reino Unido, levando em conta que o Reino Unido está usando antivirais que barram o vírus, está usando anticorpo monoclonal que trata as pessoas em UTI, que a gente não tem usado aqui no Brasil, não sei dizer para vocês por quê. Isso caiu para por volta de 0,1% aqui. A gripe, de acordo com um dos poucos lugares que testa o suficiente para saber quantas pessoas de fato tiveram gripe, tiveram influenza, tem uma mortalidade de 0,0203% ou menos do que isso. Então, por volta de uma pessoa em 1.000 que pega a gripe acaba morrendo. Menos do que uma pessoa em 1.000. A Covid ainda chega a uma pessoa em 1.000 ou um pouco mais do que isso, dependendo do lugar. O Reino Unido está em 0,1%, uma pessoa em cada 1.000, mais ou menos. Então, a Covid no Reino Unido agora, com vacinação, com tratamento para quem está internado no hospital com remédio que funciona, que é antiviral e anticorpo monoclonal e outras coisas, estão nessa letalidade aqui de por volta de 2 vezes a letalidade da gripe. Então, pouco a pouco, paulatinamente, com a vacinação, continuamente, com tratamentos que agora a gente começa a ter que funcionam, a Covid está se transformando em uma doença muito mais próxima de uma gripe, que deixou de matar 20 vezes ou mais, 30 vezes o que a gripe matava, e que agora mata por volta de 2 vezes por caso, por pessoas infectadas, o que a gripe mata. Isso é uma atenuação muito grande do problema da Covid e dá pra gente um caminho de saída da pandemia, que é não ver a doença ir embora, não ver o vírus sumir do nada, porque ele tá aí presente, mas por conta da imunização, por conta da vacinação, por conta dos tratamentos, a gente vê uma doença que agora é muito mais próxima de uma gripe do que ela começou sendo. Então o vírus ficou mais fraco, o vírus ficou mais leve? Não, eu vou mostrar esses números, não é muito caso, mas a imunização fez isso aqui com as pessoas e trouxe elas para cá. A Omicron é um pouco mais leve sim, vou mostrar isso, mas não dá para contar com isso, porque ela é a variante que se espalha agora. A gente não sabe qual é a próxima variante que vem. A gente não sabe se vai ser uma sublinhagem da Delta, da Alfa, da Beta, da Gama, da Delta, que vai causar casos daqui para frente, ano que vem. E se for outra linhagem, outra variante, que volta a ser tão letal quanto ela era até agora há pouco, não dá pra gente contar com a diferença da Omicron. Por isso que eu não quero falar que ela é mais leve. Ela mata um pouco menos. Mas não dá pra contar com isso porque eu não sei, eu não controlo o que o vírus faz. Controlar quantas pessoas são vacinadas eu controlo. E na base da vacina a gente tá vendo essa aqui é daqui. Ainda tem uma grandíssima ressalva, que é o seguinte. 2 vezes mais pessoas morrendo de Covid do que de gripe por infecção. E muito mais infecções por Covid do que gripe ainda implica em muitas mortes. Para dar um exemplo aqui do Brasil, a gente tem, como eu disse, vou deixar o link na descrição, por volta de 23 mil óbitos por gripe por causa do influenza sazonal, que é esse que todo ano tem. Tem anos em que você tem uma epidemia muito pior, uma pandemia muito pior, que morre mais gente, mas na média, 23 mil óbitos no Brasil. Se a gente tivesse o mesmo número de casos de Covid do que de gripe no Brasil, com a qualidade de atendimento que o Reino Unido está podendo dar agora, nós veríamos 50 mil mortes por Covid por ano aqui no Brasil. Se a gente tiver 2, 3, 5, 10 vezes mais casos de Covid do que gripe, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, a gente ainda pode ver 50, 100 mil mortes por ano aqui. Entende a diferença? A Covid, por infecção, está 2 vezes mais letal. Mas se ela tem mais infecções, 2, 3, 5 vezes mais infecções, a gente pode chegar a ver 10 vezes mais óbitos do que a gripe. O que é o normal para cada país e onde a gente vai falar, não, tá bom, isso é o que a gente tolera, pau na máquina, segue a economia? Eu não sei dizer para vocês. Vou dar um exemplo aqui da Dinamarca, de outros lugares que estão discutindo isso já a sério, numa boa. Vou falar o que pode ser uma boa perspectiva disso, mas a gente está no Brasil.
né, em que o ministro da Saúde falou que não morria criança suficiente para precisar ter vacina com pressa. Né? A gente está muito mais próximo aqui do que está acontecendo na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Quem não acompanhou as notícias hoje, desabou um pedaço do túnel do metrô que estavam construindo porque acertaram não, porque cedeu, parece, um duto de esgoto, encheu o túnel que estavam cavando de esgoto e começou a desabar a Marginal, mas liberaram o trânsito no fim do dia aqui. Então, convido vocês a procurarem as imagens. Você vê no final do dia a Marginal Tietê aberta em algumas pistas, os carros passando e a trepidação dos carros fazendo um outro canto da Marginal do lado desabar no meio do esgoto. Então, isso descreve muito mais a gestão da pandemia aqui no Brasil, que é não fecha, segue, e essa trepidação do que segue, começa a erodir um buraco ainda maior, mandando para o esgoto a situação do país aqui, enquanto, por conta da economia ou do que for que nomeiam, as coisas não param. Então isso descreve muito mais a situação aqui do que abrir e fechar com base em números racionais, discutindo vacinas e risco com as pessoas, infelizmente. Mas eu vou trazer a situação de outros países para fazer isso. Indo um pouquinho mais em detalhes da queda de risco por causa da Ômicron e da vacinação, que era o que eu queria mostrar para vocês, antes de chegar na situação da Dinamarca. Esse aqui é o risco de internação em UTI para alguém com mais de 70 anos na França que tomou a vacina. Aliás, para alguém com 70 anos, acho que é essa faixa específica, para quem tomou 2 doses ou a dose de reforço. Então, quem não tinha se vacinado e pegou a Delta tinha um risco aí de quase 8% de precisar de uma UTI entre quem tem mais de 70 anos. Com a Ômicron, esse risco caiu para um pouco menos de 2%. Então, uma queda de 3,5 vezes de risco de internação da Ômicron com a Delta. É uma queda significativa, isso tem feito muita diferença sim, mas, como eu disse, é uma coisa que a gente não controla. A gente não sabe se depois da Ômicron, depois da BA2, não vem a Delta 2. E aí isso volta aqui para cima. Então, eu não contaria com isso. Convido vocês a fazerem o mesmo. Mas tem essa queda de risco sim. Agora, a grande redução de risco, o que trouxe a pandemia em muitos lugares para algo muito mais controlável, muito mais próximo de um normal, pelo menos um normal mais normal do que o que a gente viveu em 2021, é que a redução de risco para quem tomou 2 doses e para quem tomou a dose de reforço cai 2 vezes para 2 doses e cai 3 vezes e tanto para a dose de reforço. Então, para quem tomou a dose de reforço, o risco vai de 2% para 0,25%. Ele cai 7 vezes. Mais ou menos com uma redução que eu já falei para vocês aqui no Rio de Janeiro para quem tomou a dose de reforço. Só que aqui na França eles estão testando, vendo qual é o vírus que as pessoas têm, então dá para quebrar o dado dessa forma. Então tem uma queda de risco da Delta para a Ômicron? Tem. Mas tem 2 vezes mais queda para quem se vacinou e tomou a dose de reforço, que é o que está fazendo toda a diferença aqui para a gente chegar nesses números de muito menos pessoas internadas aqui. A gente podia estar fazendo muito mais disso no Brasil. A gente está com 31,7 milhões de doses da vacina da Janssen paradas em estoque do Ministério da Saúde num galpão em São Paulo. Por quê? Por que essas vacinas não estão sendo aplicadas? Por que elas não foram distribuídas no final do ano passado na região norte do país, que está com os piores índices de vacinação do país? Não sei dizer para vocês. Mas é disso aqui que as pessoas estão sendo privadas com essas doses paradas. Dessa redução, aliás, disso aqui, né? Dessa redução de 7 vezes se elas estivessem sendo vacinadas. Então, como eu disse, para os vacinados o risco está caindo bastante ao redor do mundo, em especial agora com o reforço e com a Ômicron. Aqui no Brasil a situação é muito mais delicada. Aqui no Brasil a gente tem pais relatando que foram no Rio de Janeiro vacinar os filhos em Itaguaí, em outras prefeituras ao redor de Itaguaí, ou em outras cidades ao redor de Itaguaí, e o profissional no posto de saúde leva os pais para uma salinha fechada para falar que a vacina vai fazer mal para as crianças e exige autorização, CPF, RG e o diabo para dar vacina nas crianças. Então a gente está num país que é difícil de comparar com essa realidade. Tá? Eu vou discutir Dinamarca, tem muita coisa legal para extrair de lá, mas aqui não é uma Dinamarca. A gente está num país que tem 30 milhões de doses de vacina paradas e que está dificultando a vacinação das crianças. Então é difícil de falar de uma saída da pandemia por conta da vacinação num país que está fazendo esse esforço todo para os seus não se vacinarem. O resto do mundo inteiro tem um movimento anti-vacina que vem de baixo para cima. São as pessoas falando, eu tenho medo da vacina, eu tenho dúvida da vacina, depois de décadas de ouvindo boatos a respeito delas, e o governo falando, gente, pelo amor de Deus, toma vacina.
Então, de cima para baixo é o governo pedindo para as pessoas se vacinarem ou exigindo vacinação, e de baixo para cima as pessoas falando não quero me vacinar. Aqui no Brasil a gente tem o oposto. Eu não sei dizer para vocês outro país no mundo que tem. As pessoas lá falando de baixo para cima, quero me vacinar, quero vacina, quero vacinar meus filhos. E de cima para baixo tem um ministro da saúde falando, gente, mas tem risco, ó, essas crianças aí vão pegar miocardite com a vacina. Vou visitar aqui uma criança que teve problema cardíaco, que pode ser a vacina, e afirmar que foi a vacina por conta disso. Então, o movimento antivacina brasileiro é inédito, ele é de cima para baixo. Ele é dos meios oficiais para as pessoas que querem se vacinar. São as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, quero vacina, e o governo falando, não, calma, não precisa agora, não precisa ter pressa, para que essa angústia? Não precisa ter vacina agora. É difícil da gente se comparar com os outros países, mas tendo feito essa ressalva toda, vamos discutir o que está acontecendo lá.